Pessoal que já está chegando, ótima noite para todo mundo. Hoje nós estamos num formato diferente, tenho certeza que vai ficar muito bom. Vamos só esperar, deixa eu só verificar, melhor dizendo, né? Se já está transmitindo. Aham. Certo. Ok. Tá certinho. Bonito, bonito. Deixa eu testar, se ver se está funcionando a caneta. Faz um risco. Perfeito, perfeito. Bem, vamos lá. Sejam todos, mais uma vez, muito bem-vindos a mais uma aula ao vivo. Hoje nós vamos falar sobre renda fixa e renda variável, tá? Nós estamos num formato diferente hoje, mas a entrega ela é tão boa quanto. Então, mais uma vez, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Já deixo aqui uma rápida apresentação aí das minhas redes sociais, do meu Instagram, para você conhecer e como equilibrar as 4 áreas da sua vida. E eu não vou te dizer quais são essas 4 áreas. Vai lá no perfil e começa a descobrir. E também o site aqui para você poder transformar a sua vida financeira vencendo a ansiedade através do planejamento financeiro. Tá aqui um convite. Muitos são os bancários, muitos são os profissionais do mercado que sofrem com uma ansiedade absurda e entra naquele ciclo vicioso de gasta tudo que ganha, ganha bem e gasta bem, e no final parece que não tá sobrando dinheiro, fica naquele sufoco, fica correndo atrás de PLR, fica correndo atrás de ticket, e como assim, né? Por que isso? E isso é muito por decorrência da ansiedade, e depois de ter conversado tanto e visto durante esses anos de experiência esse problema chamado ansiedade, eu entendi que o meu público também é o público bancário especificamente para o planejamento financeiro. Então, se você tem aí a vontade de prosperar, de melhorar esse sentimento seu que tem te corroendo, que vem corroendo você por dentro, eu recomendo fortemente. Vai lá, dá uma olhada no site, vê como que eu posso te ajudar também nessa parte, não somente na sua conquista da certificação, isso você já está aqui buscando, só que você pode sair daqui com um plus aí para você colocar dentro da sua vida, que é esta oportunidade que eu estou esticando aqui para você. Hoje nós vamos falar sobre renda fixa e renda variável, tá? E conforme o pessoal for chegando aí, ou se alguém vê lá no grupo, né? Eu tô com a tela já aberta. Se eventualmente alguém não conseguir se encontrar, eu peço que se vocês veem lá no grupo, dá um recadinho rápido. Ah, pessoal, tá? Esse é o link aqui da aula de hoje, tá? Nós estamos com um link diferente, mas o grande objetivo aqui é fazer uma entrega cada vez melhor para todos vocês. Então, se caso vocês verem alguém lá no grupo, eu não vou ficar pegando o celular aqui não, para não poder perder o foco do encontro. Dessa forma, eu vou contar com a ajuda de vocês que estão aqui. Hoje nós vamos falar sobre renda fixa e renda variável, e o grande objetivo hoje é realmente já resolver questões, tá? Vocês podem ver que nós estamos aqui já com questão na tela, e o nosso objetivo vai ser, a partir do que nós estamos vendo aí nas últimas provas, trazer questões quentes que envolve esse assunto chamado renda fixa e renda variável, tá? Então já vamos começar falando de remuneração de depósitos de poupança. Então quando nós sabemos lá a caderneta de poupança, né, tá certo que da forma que está escrito aqui, tecnicamente não está o mais adequado, né, porque seria a remuneração dos depósitos em caderneta de poupança, né? Porque poupança é um conceito, caderneta de poupança é um produto de investimento. Mas aqui nós conseguimos interpretar que está falando sim da caderneta de poupança. E aí nós vamos observar que é calculado sobre o menor saldo de cada período do rendimento, o maior saldo de cada período, a média dos saldos, a soma total de todas as aplicações no período. Nós sabemos que é o chamado aniversário, né, ou mês versário que funciona a caderneta de poupança. Então, se eu coloco dia 10, 10 mil reais, no outro dia 10, a partir deste depósito, o que sobrar dele, ok, vai acontecer o meu rendimento. Pode ser os próprios 10 mil, onde eu não tirei esse dinheiro. Pode ser 9 mil, e deixa eu só me certificar, não está na frente da minha câmera. Pode ser 9 mil, pode ser 7 mil, enfim, vai depender do que estiver referente a este depósito. Então, não é o maior saldo, ok?
de cada período. A média dos saldos também não existe, essa média, e nem a soma total de todas as aplicações, né? Essa soma total de todas as aplicações do período de rendimento, aí estaríamos mexendo naquela ideia que envolve, por exemplo, um CDB, um Tesouro Selic, que quando você tem 10 mil num dia, ele vai render sobre 10 mil, e no outro dia, se você colocar mais 1.000, vai render sobre 11 mil, né? Essa é a ideia de um Tesouro Selic, essa vai ser a ideia também de um CDB, por exemplo. Então, nossa resposta correta, de fato, é exatamente essa, ó, o menor saldo de cada período de rendimento. Esse período foi o que eu determinei aqui, ó, todo dia 10, onde eu comecei a depositar 10 mil reais. Se lá no dia tem 7 mil, então vai ser sobre o menor saldo daquele período chamado dia 10, beleza? 30. Um cliente vai até a agência para saber mais informações sobre a caderneta de poupança. Ao te procurar e questionar sobre a caderneta de poupança, ó, você vê que aqui já está tecnicamente mais adequado a escrita, você responde que. Então eu vi essa questão lá e é muito interessante entender que no dia da prova, cada vez mais, nós estamos observando que a Ambima ela está indo numa linha que diz muito sobre o profissional. A qualidade do atendimento do profissional. Não somente vir aqui perguntar qual é a remuneração da caderneta de poupança, né? Aqui foi até uma perguntinha mais ou menos assim, né? Ah, o que é isso? Ah, como funciona isso? Só que, cada vez mais a prova, nós estamos vendo que ela vem com um cunho muito mais naquele sentido de, ó, é o seguinte, um cliente está chegando até você e ele vai fazer algumas perguntas e aí eu quero saber como que você vai responder para esse cliente, como que você vai atender esse cliente. Então esse é um exemplo de questão, né? Ó, o cliente vai até a agência, é um case, né? Um caso que possivelmente vai acontecer em algum momento, possa ser sobre caderneta de poupança, possa ser sobre qualquer outro produto, qualquer outro serviço, né? Mas a Ambima ela tem prezado muito por essa ideia. Então, um cliente vai até a agência para saber mais informações sobre a caderneta de poupança. Ao te procurar e questionar sobre a caderneta de poupança, você responde que, vamos lá, o rendimento da poupança é fixo em 6% ao ano? Na regra antiga, né, que mudou lá em março ou maio de 2012, já faz bastante tempo, então não é mais rendimento fixo em 6%. A remuneração da caderneta está vinculado a Selic apenas, e nós sabemos que não é somente a Selic, inclusive tem a própria taxa referencial na remuneração dela, que caso a Selic esteja acima de 8,5%, ela pagará 0,5% ao mês e abaixo dos 8,5% pagará 80% da Selic. Não é 80%, é 70%. Então, a nossa resposta correta aqui vai ser exatamente a alternativa D, lembrando que ambas as remunerações vai ter ali a nossa taxa referencial, ok? Então, tomem bastante cuidado com este assunto e, obviamente, né, esse 80% da Selic foi para talvez dar um puxãozinho de orelha, deixar você meio ligeiro. Toma cuidado porque às vezes a alternativa ela vai te conduzir de forma correta até o final, onde ela vai mostrar algo errado. Então, por isso que é importante sempre ler todas as alternativas e ler elas completas. 31. Nossa, essa questãozinha é longa, né? Mas ela é muito boa porque ela testa um ponto específico da legislação sobre notas promissórias. Então vamos observar, ó. Sobre as notas promissórias, podemos afirmar que está certo. Pera aí, enquanto rapidamente, né? Deixa eu dar uma olhadinha, ver se não tem ninguém me chamando, né? Eu pedi para vocês dar uma olhadinha. Porém, deixa eu ver. Como vocês bem sabem, o professor também está voltando aí de uma enfermidade, então as tosses aqui aparecerão no nosso encontro de hoje. Parece que tá tudo ok, né? Parece que todo mundo conseguiu entrar. Então, vamos dar continuidade aqui. Beleza, vamos lá. Ó. Sobre as notas promissórias, podemos afirmar que está certo. A. O prazo de vencimento da nota promissória deve ser de no máximo 360 dias a contar da data de sua emissão, havendo obrigatoriamente apenas uma data de vencimento por série em todos os casos. Esse é o ponto. Ó, acabei de falar sobre uma alternativa que vai conduzindo você de forma correta até o final. Não é em todos os casos, ok?
existia lá a regrinha dos 180 para as SA fechada, 360 para as SA aberta. Não existe mais essa regra, todas são agora 360 dias, ok, de prazo de vencimento, mas não são em todos os casos. Existe um caso específico que você pode prolongar o prazo dessa nota promissória acima de 360 dias. Então, não é em todos os casos, por isso a alternativa A para nós aqui não está correta. B. O prazo de vencimento da nota promissória deve ser de no máximo 360 dias a contar da data de sua emissão, havendo obrigatoriamente apenas uma data de vencimento por série. Isso está certo, ok? Né? Existe a série A, a série B, se a série A, todas as da série A precisam ter o mesmo vencimento, que pode ser diferente da série B. Mas o que não pode acontecer é uma série B com vencimento e uma série B com outro vencimento, ok? E 180 dias aqui, ó, colocou 180 dias, já pode tirar, não tem nada a ver com isso, tá? Quem é mais das antigas aí talvez lembre, talvez eu estimo que a essa altura do campeonato já não tem mais ninguém aqui que estudou para certificação quando o prazo era 180 dias, mas se estudou, né, deixa aí nos comentários ou manda lá uma mensagem, fala assim, ô professor, eu sou das antigas sim, viu? Eu lembro desses 180. Vamos lá, C. Não estão sujeitos ao prazo máximo de vencimento, a que se refere a legislação, as notas promissórias que cumulativamente tenham sido objeto de oferta pública de distribuição com esforços restritos, conforme regulamentação específica, e contém com a presença do agente fiduciário dos titulares da nota promissória. Exatamente. Então veja que a nota promissória ela tem um prazo máximo de 360 dias. Só que ela não fica limitada a esses 360 dias se duas coisas acontecerem juntas. É cumulativamente. Primeiro, oferta pública de distribuição de esforço restrito e tenha um agente fiduciário. Essas duas coisas, esforços restrito e agente fiduciário. Tendo esses dois, não está limitado a 360 dias, ok? Então, resposta correta para nós aqui, de fato, é a alternativa C. Vamos só garantir na alternativa D. Eu já estou respondendo aqui, mas para garantir, sempre leia todas. No dia da prova você vai ter tempo, ok? Sempre que eu faço resolução de questões, eu não consigo fugir de estratégia de prova. Pode observar, toda vez que eu estou resolvendo questões, eu estou fazendo aula junto e estou fazendo a parte estratégica. Você precisa ler e você tem tempo para ler, ok? D. O prazo de vencimento da nota promissória deve ser de no máximo 360 dias a contar da data de sua emissão, havendo obrigatoriamente apenas uma data de vencimento por série, para aquelas emitidas por empresa de capital fechado e de no máximo 180. Também não tem nada a ver aqui pra gente. Show! Questãozinha 32. Na emissão de um título de dívida, a empresa contrata uma agência de rating com o objetivo de... Eu vi essa questão tranquila, tranquila, tranquila. Vamos lá, o que é uma agência de rating? Vamos lá, uma agência de rating. O grande objetivo, esse rating, ela é uma nota. E eu gosto muito de olhar isso como se fosse a nota da escola, né? Mais uma vez aqui eu vou divergir com muita gente, né? Tem aqueles que é nota de 0 a 100, né? As que era A, B, C, e de 0 a 10. Mas eu vou trabalhar aqui com a nota 10, ok? Então 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Presta bastante atenção que a agência de rating não tem nota 0, tá? Se fosse nota 0, a empresa já estaria falida. E se a empresa estava falida, ela não tem nota de crédito. Ponto. Ok? Ela já foi pro beleléu, já foi pro saco. E como que eu gosto de colocar isso aqui, ó? É uma sequência lógica, ó. O chamado AAA, né? 3 vezes A. AA, A, Triple B, Double B, B, Triple C, Double C, C e D, ok? Então é dessa forma que nós vamos estruturar uma nota de crédito. Então o que é essa nota de crédito? Basicamente é falar da saúde financeira da empresa. Basicamente é dizer o quanto que essa empresa está saudável e se ela vai dar calote ou não. Então quanto maior essa nota, menos chance de calote, menos risco de crédito. Lembra que o risco de crédito é aquele dinheiro que você vai emprestar pro teu cunhado e você tem um grande risco dele não te devolver e ele virar para você e falar, ô, nós é família, né? Ainda mete um nós é família, você vai cobrar de mim,
né? Conta pra mim se você já não conheceu um caso como esse. Depois dá até briga, né? Aquela famosa ditado, né? Se cunhado fosse bom, não começava com as duas primeiras. Enfim, esquece isso. Então, esse é o risco de crédito, é você emprestar dinheiro. Porque quando nós estamos falando de um título de dívida, lembra? Nós estamos emprestando dinheiro para uma empresa. Se é um CDB, estou emprestando dinheiro para o banco. Se é uma debenture, eu estou emprestando dinheiro para uma empresa. Se é um tesouro Selic, tá? Um tesouro, deixa eu colocar assim, se eu colocar só Selic, alguém ainda vai vir me corrigir e falar, Selic é a taxa. Tesouro Selic, eu estou emprestando para o governo. O risco dele não me devolver com a promessa ainda dos juros que ele vai me pagar, esse é o risco de crédito. Então, para que durante a emissão de uma dívida, a empresa contrata essa agência de rating? Para fazer a custódia desse título, quem faz custódia é custodiante. Ser o agente fiduciário dos investidores? Quem é agente fiduciário é o agente fiduciário. Não é uma agência de rating, ok? Para analisar a saúde financeira da empresa e atribuir uma nota de crédito, perfeito, alternativa C, né? E D, para fazer a distribuição no mercado primário desse título. Distribuição primária, por exemplo, pode ser lá numa corretora, lá no distribuidor, ok? Que inclusive, a depender de onde você vai trabalhar, é você mesmo, né? Às vezes lá na agência, enfim, vai depender aí, como está lá no mercado primário, possa ser exatamente você aí a parte que tange essa questão de distribuidor, ok? Então, resposta correta para nossa alternativa C. Perdão, pessoal. Deixa eu voltar aqui. Tá tudo certo, né? Ok. Então, bacana. E é muito importante vocês irem respondendo também, tá? Não espera o professor colocar a resposta, não. Sempre que possível, tenta responder junto ou responder antes para você ir praticando, tá? Para quem é aluno, essas questões estão lá no sistema de simulado, ok? Pode ficar despreocupado. E você que talvez ainda não é aluno e está assistindo esse encontro, o link aqui abaixo vai te levar lá para a plataforma, onde você pode se inscrever para um curso dentro de um cronograma, e que esse cronograma é o que tem feito aí o sucesso de centenas e milhares de profissionais no mercado que tem suas correrias, tem suas responsabilidades, não consegue criar um cronograma de estudo, e esse não é o seu papel de criar o cronograma de estudo. O seu papel é estudar e conseguir a aprovação na prova. Então a entrega de material, entrega de cronograma e acompanhamento, isso é comigo, professor aqui para com você. Então vai no link aqui da descrição, se inscreva no preparatório, tem CPA 10 em 10 dias, CPA 20 em 20 dias, CEA em 45 dias, e aí só você vir. A única coisa que você precisa fazer é duas coisas. Primeiro, vir, e segundo, estar comprometido em estudar, porque todo o resto deixa comigo que eu resolvo para você. Então todo esse suporte, todo esse apoio, todo esse arcabouço de material, inclusive essas questões quentes, e com certeza se você não acompanha o Instagram, você não sabe o quão quente é, porque é o que está tendo, alunos falando que a prova inteira estava lá ontem. Ontem mesmo, uma aluna foi aprovada no CEA com 85% de aproveitamento, falou que fez a prova do CEA rindo. Rindo. Se você não acredita em mim, você manda uma mensagem para mim lá no meu Instagram e fala, professor, eu duvido que isso é verdade. Eu mostro o print para você. Eu mostro. A aluna foi fazer a prova do CEA rindo porque ela sabia tudo. Ela falou assim, nossa, eu vi aquela questão, já vi ela. Eu já vi essa questão aqui também. Já vi, já... Falou que fez a prova rindo e que passou no CEA com 85% de aproveitamento sem neurose. Fala, você quer ou não quer um sentimento desse? De ir fazer a prova e durante a prova rir. Não de nervoso. E nem mesmo chorar de nervoso, que é o que mais acontece no dia da prova, né? Mão tremendo, mão suando, as vistas escurecendo, embaçando, suando frio. A aluna foi rindo e saiu rindo. Agora é só, segundo a aluna, né, a Larissa, agora é só aproveitar aí os outros preparativos do seu aniversário, e ela já recebeu aí um presentão, acabou de entrar no Itaú, tá com o CEA na mão e agora é deslanchar na carreira aí com o nosso apoio. Então, clica no link aqui embaixo. Faça esse bem para você se você ainda não faz parte, tá? E também o sistema de simulado vai estar à disposição aí para todo mundo. Lembrando que o sistema de simulado ele também é gratuito. Então você que já comprou o curso, eu não consigo, mas investir em outro curso, comprei esse curso ruim aqui, mas vou ter que ficar com ele. Tudo bem,
você pode também usar o sistema de simulado. O sistema de simulado ele é gratuito, ok? Você só vai precisar adquirir os comentários em vídeo de questões lá, porque todas as nossas questões têm resolução em vídeo te explicando do jeito que eu estou fazendo aqui, uma mini aula em cada questão nas milhares de questões dentro do sistema de simulado. Então você pode adquirir se você já fez aí a sua decisão errônea ou não em outro curso preparatório, ok? Então aproveita também para se inscrever lá no sistema de simulado e aproveitar essa bateria de questões. Vamos lá, questão 33, segundo a ICVM 160 de 2022, que trata sobre a oferta pública. Lembra que instrução CVM 160 veio só para facilitar a nossa vida, não é problema. Antigamente tinha a ICVM 400, antigamente tinha a ICVM 476, veio a I160 e colocou duas legislações dentro de uma, então ficou mais fácil para nós. Mesma coisa que aconteceu com fundos de investimento lá na 175, que revogou 38 legislações e trouxe tudo aqui para nós dentro de uma. Então lembra que tá evoluindo, o mercado tá bom, tá ficando bom, não é porque você tá no período do meio do estudo, que tá estudando a 400, a 476 e de repente, agora eu não consigo mais me aprender, blá, 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 blá. Não, calma, tá? Então vamos lá, que tá falando sobre oferta pública, né? Quando a empresa vai querer lançar suas ações dentro do mercado financeiro, lá dentro da Bolsa de Valores, tem todo um processo lá, precisa de um banco coordenador, que a legislação exige, né, uma instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central para exercer essa função, e aí tem todo o processo de regulamentação, né, de regularização com a legislação para poder ter, por exemplo, as suas ações negociadas em bolsa. Então, segundo a ICVM, que trata sobre a oferta pública, nós podemos afirmar que as ofertas públicas de emissores não registrados na CVM apenas podem ser destinados a investidores comuns. Mentira, é qualificado, ok? Desculpa, profissional. Então sim, pode haver uma oferta, presta atenção, pode haver uma oferta pública de emissores, de empresas que não estão registradas na CVM, tá? Pode, não fica duvidando de mim não, tá? Pode sim, só que é maior risco. Se é maior risco, não vai ser destinado a investidor comum. Todos que são comuns, eles não vão ter acesso a esse tipo de investimento, porque tem mais risco. A CVM fala, pode, mas você não vai acessar todo mundo, ok? Aí o cara pergunta, fala, tá bom, mas eu posso acessar o qualificado? Não, é profissional, é o topo da cadeia. Você quer ofertar aí e não ser registrado aqui, eu, CVM, você não quer me registrar aqui, ok? Mas vai ser para investidor profissional e não para investidor comum, ok? B. O rito de registro ordinário de distribuição de valores imobiliários é aquele que se sujeita à análise prévia da CVM para a obtenção de registro. Perfeito. Esse rito de registro ordinário, né, é um rito, então tem todo um passo a passo de registro, né, então é um rito de registro ordinário, o padrãozinho, né, ordinário, de distribuição de valores imobiliários, é aquele que se sujeita à análise prévia da CVM para obtenção de registro. Perfeito. Então, alternativa B aqui, a nossa correta, ok? Vamos ver só as outras, lembra? Dá para ler tudo, sempre leia tudo. C. O rito de registro ordinário de distribuição de valores imobiliários é aquele que não... Olha que... Um não, só um não. Se você ler correndo isso aqui, já era, ó. Que não se sujeita à análise prévia da CVM para obtenção do registro. No mínimo você ia ler duas vezes isso aqui, né? Observa, não... Mudou totalmente a resposta. E D. As ofertas públicas de emissores não registradas na CVM apenas podem ser destinados a investidores profissionais. E lembra que nem todo qualificado é profissional, então não posso afirmar isso. Dessa forma também a alternativa D está errada, tá, pessoal? Se vocês estiverem mandando só um rápido alinhamento, eu não consigo abrir aqui a janela de comentários de vocês, ok? Se vocês estiverem tirando as dúvidas de vocês, depois mandem lá no grupo, tá? Se eu não conseguir ver aqui, que eu não tô tendo acesso, tá? Eu tô só com uma tela aqui apresentando para vocês, ok? Só esse rápido alinhamento aí. E mais uma vez, quem puder, dá um apoio pro professor se alguém ainda estiver meio perdido aqui junto com a gente, tá? Questãozinha 34, deixa eu ver quantas questões eu trouxe. Trouxe muita questão, meu Deus do céu, trouxe muita questão. Vamos ver se eu consigo resolver todas elas hoje com vocês. Questão 34.
Qual é o instrumento usado por uma empresa não financeira? Vou ter que parar aqui para colocar um spray de própolis na garganta. Pronto, tô renovado. Qual é o instrumento usado por uma empresa não financeira para captação de recursos para o curto e médio prazo? Vamos lá. Nós temos um entendimento bem simples que, dentro dos nossos estudos, nós temos as debêntures e nós temos as notas promissórias, que basicamente são os dois títulos que nós mais vemos para empresas não financeiras, bancos, corretora, o que não é financeira, tipo uma Vale, Petrobras, CEMIG, enfim, essas empresas não financeiras. E aí nós temos um outro entendimento sobre esses dois, que um serve para o médio prazo e muito mais especificamente para o longo prazo. E existe uma outra que é mais para o curto prazo e às vezes médio prazo. Professor, é só isso? É, só isso. Então observa, qual é o instrumento usado por uma empresa não financeira para a captação de recursos financeiros para o curto e médio prazo? Nota promissória. Então tá aqui, ó. Nota promissória. Debêntures. Não é curto e médio, é longo e médio prazo, ok? CDB é para curto e médio prazo, mas de uma empresa financeira. Caderneta de poupança também, mas para uma instituição financeira. Então aqui nós temos 3 títulos que atende o curto prazo, atende o médio prazo. Porém, só uma é para uma empresa não financeira. Então toma bastante cuidado, porque ó, às vezes, mais uma vez, vou apagar tudo. Às vezes você come essa palavra aqui, ó. Aí vê, qual é o instrumento usado por uma empresa financeira para captação de recurso financeiro para o curto e médio prazo? Aí você vem, puf, CDB. E aí dá você não ficar em dúvida, né? Caderneta de poupança também, enfim. Então toma bastante cuidado com esse tipo de questão, ok? 35. Nossa, eu gostei muito dessa questão, né, que eu vi na prova. Ela é muito bacana porque ela trouxe um conceito de segurança, né? Mais uma vez, o mercado financeiro como um todo se desenvolvendo, objetivando a segurança. E o viés da Ambima sempre é o melhor, né? Nós podemos observar isso, independente se ela está falando de CDB ou se ela está falando de Tesouro Direto, enfim. É muito bacana porque os dois eles se comunicam muito bem, né? Os dois que eu falo é prova, Ambima e pensando no interesse do cliente. Ó, então, questão 35. Tesouro Direto é um sistema que foi desenvolvido para democratizar o acesso à dívida pública brasileira. Ele traz muita segurança para o investidor, pois promete as melhores rentabilidades. Isso aqui eu não preciso nem comentar, tá? Não preciso nem comentar. Não existe essa promessa de melhores rentabilidades. Oferta títulos em quantidades unitárias. Não é, presta bastante atenção. Quando você vai no Tesouro Direto, não é assim, você compra uma quantidade, 2 quantidades, 3 quantidades. Isso é quantidades unitárias. 1, 2, 3, 4. Não. Lá é frações que você consegue adquirir. O que isso significa? Se você vai comprar, por exemplo, um Tesouro Selic, ou você compra 0,01, que é a mesma coisa que 1% do valor do título. Aqui o Tesouro Selic hoje, eu vou arredondar, deve estar uns 14 mil reais. Então você consegue comprar a partir de 140 reais, nesse arredondamento meu aqui, ou você vai comprar 0,02, 0,03, 0,04. Então seria aqui, ó, 280, 420, 560, se eu não estiver fazendo conta errada, né? Pelo amor de Deus, não posso fazer conta feia agora não, né? Então vai funcionar dessa maneira, não é por questões não é ofertado em quantidades unitárias, mas é fracionadas, ok? C. Não há risco de mercado no títulos, chamado ativo livre de risco. Olha só, esse ativo livre de risco, ou do inglês risk free, né, que seria o RF, ok? Ele é considerado ativo livre de risco de crédito. Ok? Quando você vê falar ativo livre de risco, risk free, nós estamos falando do risco de crédito, ok? O risco de mercado ele está presente, tá? Se você pega, por exemplo, Tesouro Selic, tem um risco de mercado baixíssimo. Só que quando você pega um Tesouro IPCA,
2065, o risco de mercado é absurdo. A marcação a mercado desse título assusta. Coisa que assim, sai de 6 para 6,02, o título vai desvalorizar uns 3%. Ó. 0,02 muda 3% o valor do título. Então assim, é bem assustador para quem não entende esse negócio chamado marcação a mercado ou esse nome feio aí que colocaram chamado apressamento, tá? Então sim, há risco de mercado, ok? E não é o chamado risk-free. Lembra que ativo livre de risco de crédito. Sobra para nós a única alternativa, né? Não é possível que eu não coloquei aqui. Tem um compromisso de recompra no Tesouro Selic, por exemplo. Então quando você compra título público federal, você vai lá no Tesouro Direto e compra, ok? Quando você precisa resgatar esse título, o próprio Tesouro se compromete a comprar de você. Então, quando você vai vender, você está vendendo para ele, que é o chamado compromisso de recompra. Então o Tesouro Direto assume o compromisso de recompra. Você não vai precisar procurar um outro investidor interessado nesse título que vai aceitar o preço que está valendo para você poder vender para ele. Não, o próprio Tesouro Direto ele assume esse compromisso. Então dessa forma traz muita segurança para o investidor no que tange o conceito de liquidez. Beleza? Show demais. Vamos lá. Na escrituração de uma debênture, que será distribuída ao mercado, algumas informações são obrigatórias, tais como... Então vamos lá. Quando você vai ter um documento que envolve lá uma escrituração de debênture, algumas coisas precisam estar lá dentro. Por exemplo, um deles é o fator de risco, tá? Ou fatores de risco, ok? Fatores de risco é fundamental estar lá, porque quando o investidor ele vai comprar uma debênture, por exemplo, ele precisa saber quais são os riscos envolvidos. Essa empresa ela está com uma saúde financeira boa, né? Por exemplo, a agência de rating, né? Ela é um exemplo que vai nos dizer sobre essa segurança, enfim. Então vamos dar uma olhadinha nas alternativas. Alternativa A, a garantia do emissor do título de cobrir eventuais prejuízos com bens pessoais. Pode existir, tá? Mas não é uma obrigação, né? Como nós sabemos, nós temos aquela regrinha lá do refluxo, que é a sequência de garantias, né? Garantia real, garantia flutuante, garantia quirografária e garantia subordinada. E pode existir uma garantia chamada fidejussória, se eu não estiver escrevendo errado, tá? Que é basicamente colocar os bens pessoais e não da empresa propriamente, porque aqui nós estamos falando dos bens da empresa, ok? Uma garantia real lá, um prédio da empresa, uma flutuante, pode ser um dos prédios da empresa, enfim. Pode o dono da empresa colocar lá, mas não é obrigatório, tá? Com os bens pessoais. B. Os fatores de riscos envolvidos? Sim, é uma obrigação, não tem escolha. Precisa na escrituração colocar quais são os fatores de risco. C. A remuneração que será maior que os títulos públicos federais. Nem pode falar um negócio desse, né? Não existe isso no mercado que um título vai render mais do que o outro, garantido assim dessa forma. E D. A garantia de cobertura de prejuízo por parte do agente fiduciário. Não, o agente fiduciário ele só vai garantir que as garantias sejam executadas se necessário, defendendo os interesses dos investidores. Mas não é o agente fiduciário por si só que vai pegar do seu dinheiro e vai cobrir esses prejuízos, tá? Em nome da empresa que está emitindo a debênture. Não. Ele só vai garantir que a empresa lá faça o seu papel pagando as garantias para os investidores. 37. Um médico residente no Brasil deseja importar uma máquina da China. Sabendo que ele deseja se proteger de um risco cambial, ele deveria... Então vamos lá. Residente no Brasil, tá? O cara tá aqui. Tá aqui no Brasil. Ele tá... Ixi, a bandeira da China... O mais fácil para eu fazer a bandeira da China vai ser isso aqui, ó. A China. Eu não lembro nem como que é a bandeira, sou péssimo em geografia. Deseja importar uma máquina da China. Então ele quer pegar a máquina e trazer para o Brasil. Sabendo que ele deseja se proteger de um risco cambial, ele deveria. Então vamos lá, ó. Qual que é o risco cambial para esse médico? Vamos pegar dois cenários. Cenário onde o dólar está 1 para 5 aqui, ó, R$5
paga $1. Vamos imaginar que essa máquina está custando $100, ok? Nesse caso aqui, o médico vai ter que desembolsar R$ 500, né? Para pagar $100 lá. Qual que é o risco dele? Esse dólar ficar mais caro. Então vai ser tipo 7. E nesse caso, ele vai ter que desembolsar R$ 700, né? Vai ficar mais caro para ele. Esse é o risco cambial do dólar apreciar ou o real depreciar, tudo bem? Ok. Outro ponto muito bacana. A questão falou quanto que custa. Eu usei um exemplo aqui, mas a questão falou quanto custa? Não, não falou. Não falou custo. Falou prazo? Não. Ok, se não falou custo, não falou prazo, eu não posso ir para opções, opções que eu falo não é o produto, tá? Mas para alternativas, vamos colocar assim, eu não posso ir para alternativas que me prendem a isso aqui, ó, a um custo, a um prazo. Por exemplo, nós temos por padrão as opções aqui no Brasil de ser vencimentos mensais. Então a cada mês vai vencer lá a opção de compra ou a opção de venda. Eu posso me prender a isso? Vai acontecer no mês ou eu vou ter que ficar fazendo rolagem de opção? Mó dor de cabeça, né? Então nada com opção. Nada com opção. NDF. Matamos a questão. Matamos a questão, mas assim, o contrato futuro, ele também tem um padrão, ok? Então assim, vamos lá, colocar $50.000 o valor do contrato. $10.000, vai, o valor. E se a máquina custar menos? E se a máquina custar mais? Ou vai ser 10, vai ser 20, vai ser 30? Lembra, padrão, eu não posso me amarrar no padrão. Qual é então um produto que vai me possibilitar colocar um prazo que seja entre 16.999 e qualquer que seja o valor que eu desejo? É o contrato a termo. O contrato a termo vai me dar essa possibilidade, essa flexibilidade de poder o médico se proteger. E sei lá, ele vai trazer isso daqui 507 dias e vai custar $1.178,98. Ele pode fazer isso, claro, não vai vir tão quebrado assim, tá? Então a resposta correta para nós é comprar dólares através de um NDF. E talvez você pode até ficar com dúvida, o que é um NDF? Para simplificar, NDF é um contrato a termo de moeda, tá? Porque eu posso fazer um contrato a termo de commodity, de soja, enfim. Mas quando eu vou fazer de moeda, é o chamado NDF. Então o NDF é um contrato a termo de moeda. Somente isso, ok? Questão 38. Tem muita gente que briga comigo falando que essa questão não deveria estar na CPA 20. Será que você é uma delas? Bem, eu vou te dizer que deveria. É que você que não gosta de fazer conta de raciocínio, tá? E eu vou mostrar pra você que dá pra fazer. Vamos lá? Então vamos lá, ó. Gustavo comprou 50 contagens de índice futuro a 60.200 pontos e vendeu no mesmo dia, na mesma corretora, esses mesmos contratos a 60.600 pontos. Desta forma, o valor de imposto de renda retido na fonte será D. Então, vamos lá. Primeira coisa que você precisa entender, contrato de índice futuro. 1 ponto equivale a R$1. Beleza. Vamos lá, 60.200 foi o contrato comprado e vendeu no mesmo dia e na mesma corretora 60.600. Nesse caso, 400 pontos. Né? Deixa eu só tirar isso aqui para não ficar aparecendo o decimal. Então ele conseguiu 400 pontos por contrato. Ok. Só que isso é um contrato. 60.200 para 60.600. O Gustavo comprou 50. Então tem que multiplicar isso aqui, ó. 50. Né? A regrinha, ó. Aqui vai 20. 1, 2, 3, 0. 3 zeros. 20 mil. Então o Gustavo... Nossa, conseguiu dinheiro, hein, Gustavo? Que isso. Conseguiu 20.000 pontos em um dia. E eu já sei que 20.000 pontos é igual a R$20.000. Eu já falei isso pra você, um ponto vale R$1. Beleza. Mas eu vou ficar com tudo isso aqui? Não, primeiro,
foi no mesmo dia, então eu vou pagar 20% de imposto de renda. Ok, em cima desses 20 mil. Só que o que a questão está me pedindo? O valor do IR retido na fonte. Quando é day trade, é 1% do lucro. E aí tem aquela regrinha, ó. 20, ó, deixa eu colocar assim, ó. Os 20 mil, ele representa tudo do meu lucro, certo? Ele é 100% do meu lucro. Eu preciso saber quanto que é 1% do lucro, ok? Para que eu possa deixar na fonte e responder a questão 38. E aí você faz aquele negócio, ó. O 1 tem esse zero? Não tem. Corta esse zero, corta esse zero. O 1 tem esse zero aqui? Não tem. E corta. Sobrou quanto? 200. Resposta correta para nós. Alternativa C. O imposto de renda. Ainda ele não colocou nenhum que começa com 2, né? Ó, o que fica mais fácil ainda, porque a resposta precisaria começar com 2. Ele poderia ter colocado 250, poderia ter colocado 2.000, enfim, a questão ainda nem colocou isso, né? Só colocou ó, 3, 1 e 0. Então, resposta correta para nós, alternativa C. Questão 39 para nós finalizarmos esse nosso encontro. A compra de uma opção americana de compra, isso dá uma, nossa, isso dá um nó na cabeça, né? A compra, então eu estou adquirindo uma opção de compra, adquirindo uma opção de compra. Professor, eu posso mudar assim? Pode, ao invés de colocar compra, coloca adquirindo, fica mais fácil na tua cabeça, você escreve lá. Estou adquirindo uma opção de compra. Então eu vou ter o direito de comprar um ativo por um preço pré-estabelecido. Direito de comprar a R$10. Posso comprar a R$10. Quando que eu vou exercer? Quando tiver mais caro lá no mercado. Ó, imagina, lá no mercado tá 20. Você vai comprar por 10? Ó, você tem o direito de comprar por 10. Você vai comprar por 10 o que custa 20? É óbvio, né? Quem não quer, né? Compra por 10 e vende lá por 20, tá tudo certo. Agora, se tiver 5, você vai comprar por 10 o que tá 5? Não. Então você não vai exercer. Então, aqui, quem compra ou quem adquire uma opção de compra está se protegendo da alta, ok? Está se protegendo da alta. Beleza. Mas aqui caracteriza estratégia de alavancagem. Não tem nada a ver com isso que eu estou falando para vocês. Ó, alavancagem. Por que que se caracteriza alavancagem? Ó, eu tenho o direito de comprar por R$10 lá na frente. Vamos imaginar que seja 1.000 quantidades, cada uma a R$10. Ok? Se eu for desembolsar isso, seria o equivalente a R$10.000, certo? R$10 cada uma vezes 1.000, então seria R$10.000. Agora imagine o seguinte, daqui um mês, por exemplo, eu vou poder desembolsar R$10.000. Só que hoje, para eu entrar nesse jogo, eu paguei um prêmio. O prêmio, eu vou colocar aqui R$20, vai. Qualquer valor aleatório. Olha só, com R$20, um valorzinho desse tamanhozinho aqui, eu consigo garantir um poder de compra no futuro de R$10.000. Eu vou ter que desembolsar esses 10 mil no final. Mas é alavancagem, porque só com 20 conto eu já estou garantindo a possibilidade de gastar 10 lá na frente. Então isso é estratégia de alavancagem. Por quê? Vamos lá. Expõe o titular às chamadas de margem. Margem é mercado futuro, tá? Tem nada a ver com opções. Obriga o titular a permanecer no mercado até o vencimento. Opção americana. Posso sair a hora que eu quiser. Ficar até o vencimento é a opção europeia. E que não tem nem a ver ainda com a nossa resposta. C. Exige o depósito de garantia em títulos ou dinheiro. Futuro. Depósito de garantia. Futuro. D. Possibilita o investimento no ativo objeto por uma fração do seu preço no mercado à vista. Então, resposta correta para nós é a alternativa D. E assim nós finalizamos este nosso encontro, ok? Deixa eu fazer aqui ó, uma transição de milhões, que assim fica bacana.
E dessa forma nós estamos concluindo essa nossa aula, tá? O feedback de vocês vai ser muito importante. Diga se você gostou desse formato de resolução de questões, né? Nós temos centenas já de aulas gravadas sobre os assuntos de forma teórica e realmente o que manda lá no dia da sua prova é a prática. Sendo assim, vai ser muito importante deixar o feedback. Professor, eu gostei dessas resoluções de questões, né? Para eu assistir aulas conceituais, já tem lá no fóruns da certificação milhares de horas, de minutos, centenas de encontros, e esse formato para mim fica super bacana. Ou não, professor, eu prefiro que vocês abordem de forma teórica, única e exclusivamente, tá? Então, feedback é fundamental, e para você que está assistindo pela primeira vez, mais uma vez, vai no link da bio. Você que quer vencer essa ansiedade também já tem ali os caminhos. Resumindo, você tem muita coisa para refletir, muita coisa para ponderar, e aqui fica o nosso encontro. No mais, um grande abraço, beijo no coração, até o nosso próximo encontro.